Os títulos dos livros, traduzidos para o português, abordados neste vídeo são Sincronicidade, A Ponte entre Mente e Matéria, de David Pitt, e Ciência, Ordem e Criatividade, de David Bohm e David Pitt. 3 conceitos centrais, utilizados por Pitt no livro sobre o que se chama de sincronicidade para elucidar esse fenômeno, são os seguintes. Primeiro, a ordem implicada, como fundo comum. Segundo, a não localidade, ação do todo. E terceiro, a informação ativa, relacionada ao significado. Para facilitar a compreensão, trarei exemplos simples. Esses exemplos não abrangem completamente tudo o que os autores pretendiam transmitir, mas ajudam a captar a ideia geral. O conceito de ordem implicada, como fundo comum. O conceito de ordem implicada, proposto por David Bohm, sugere que em um nível profundo da realidade, tudo está envolvido ou dobrado em tudo, utilizando termos comuns. Podemos imaginar um recipiente com um líquido espesso, como glicerina. Colocamos uma gota de tinta no meio e giramos lentamente o líquido. A gota se espalha até parecer desaparecer. No entanto, ao girar o líquido no sentido contrário, a gota reaparece quase como antes. Isso mostra que a informação não se perdeu. Ela apenas ficou distribuída no sistema. Esse estado oculto corresponde à ordem implicada, enquanto aquilo que vemos, a gota, corresponde à ordem explicada. Assim, coisas que parecem separadas no tempo e no espaço podem estar conectadas em um nível mais profundo. Pitt sugere que a sincronicidade pode ser compreendida como a manifestação desse movimento de envolvimento e desdobramento, no qual padrões mentais e processos materiais emergem juntos com significado. Se 2 eventos emergem da mesma ordem implicada, eles podem surgir juntos de forma significativa, sem que um cause diretamente o outro. A ideia de não localidade, ação do todo. A ideia de não localidade pode ser entendida como uma forma de conexão que não depende de sinais ou causas locais diretas. Imagine uma imagem projetada em uma tela. Várias partes mudam ao mesmo tempo, mas não é um ponto causando o outro. Todas são expressões de uma mesma fonte. Segundo Pitt, de forma semelhante, na não localidade, eventos podem estar correlacionados porque fazem parte de uma mesma totalidade subjacente. Não se trata de uma causa direta entre eles, mas de uma estrutura global da qual ambos emergem. Essa ideia ajuda a tornar a sincronicidade mais compreensível, especialmente se considerarmos que mente e matéria podem não ser completamente separadas. O conceito de informação ativa, relativo ao significado. Outro conceito importante em David Bohm é o de informação ativa. Imagine alguém dirigindo e seguindo instruções de um GPS. Não sai um braço desse GPS para exercer força física sobre o motorista, mas a informação que ele fornece orienta a ação. Da mesma forma, Bohm propõe que no nível quântico existe o chamado potencial quântico, que não atua como uma força clássica, mas organiza o comportamento de partículas por meio de informação. Outro exemplo é uma partitura musical. O papel não produz som, mas organiza toda a execução da música. Assim, a informação ativa não atua como essa força mecânica, mas possui um papel real ao dar forma e direção aos processos. Síntese conceitual. A articulação entre ordem implicada, não localidade e informação ativa. Vamos imaginar 2 pessoas pensando na mesma música. Uma delas, em casa, lembra espontaneamente de uma música antiga. No mesmo momento, um amigo, em outro lugar, envia uma mensagem com essa mesma música. Ele não recebeu sinal sobre isso. Não há ligação causal direta. A maioria diria, foi coincidência comum. Mas pode ter acontecido uma conexão para além de nosso conceito tradicional de causa. Ambas as pessoas estão inseridas em um mesmo contexto mais amplo, emocional, cultural ou simbólico, que se expressa simultaneamente. Nesse exemplo, o fundo comum corresponde à ordem implicada. A ausência de comunicação direta remete à não localidade, e o significado compartilhado da música expressa a informação ativa. Conforme conceito, a sincronicidade, nesse sentido, ocorre quando eventos estão conectados por significado e não por causalidade direta.
a noção de padrões como fundamento da realidade. Um dos pontos mais destacados em David Pitt é a ideia de que a realidade não é composta apenas por objetos e forças, mas também por padrões que conectam eventos. Conforme ele, esses padrões podem aparecer como coincidências significativas, conectar mente e mundo, organizar eventos aparentemente dispersos. A sincronicidade seria, então, a manifestação visível desses padrões ocultos. Pitt sugere que o significado pode desempenhar um papel real na organização da realidade e não ser apenas algo subjetivo. Serialidade e sincronicidade criativa. Outro conceito relacionado é o de serialidade, proposto por Poe. Por exemplo, de manhã, alguém ouve o nome Lucas. Mais tarde, vê esse mesmo nome em uma rede social. À noite, encontra novamente o nome em um filme. Esses eventos não têm relação causal direta, mas parecem formar uma sequência significativa. Poe interpretava isso como podendo ser uma tendência de agrupamento de eventos semelhantes, uma espécie de organização baseada em padrões. Já a ideia de sincronicidade criativa sugere que esses eventos não apenas se repetem, mas contribuem para a emergência de novos significados ao longo do tempo.